Bom dia a todos, são 9 horas, vamos começar a nossa EBD, vamos glorificar a Deus com nossa pontualidade. Vamos pedir ao Senhor, coloque em pé por gentileza, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe durante esse tempo aqui de Escola Bíblica Dominical e também durante o culto que vamos prestar a Ele logo em seguida, né? Embora de uma certa forma nós devamos considerar a EBD também como um momento de culto, já que estudar a palavra do Senhor agrada ao Senhor, né? Esse interesse em saber mais a respeito do Senhor. Irmão Joacir, pode orar, por gentileza? Nós elevando a Deus essa palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai, graças te dou, Pai, por poder falar contigo mais uma vez, por poder ter o privilégio de estar te servindo, aprendendo mais e mais da tua palavra, Deus. Amém. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, todo o cuidado, todas as misericórdias sobre nossas vidas, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento de estudo, de aprendizado, de mais de busca da tua palavra, Pai. Que nós possamos entender, compreender, aprender e viver a tua palavra. Amém. Louvo o teu nome, Pai, por nos permitir ainda esse momento de comunhão, convívio e aprendizado, Pai. Continue conosco, ó Pai, nesse início e todo o decorrer do culto, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podem sentar nas suas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículos 22 e 23. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 22 e 23. O texto então nos fala assim: Então Jesus respondeu-lhe: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, algumas versões, causa de escândalo. Sinais e maravilhas. Há muita ideia nos dias atuais, aliás, sempre teve, desde quando Cristo fundou a sua igreja e na história do cristianismo, há muitas ideias que não estão de acordo com o propósito de Deus, com o propósito do reino, com o que Deus deseja. Irmão, nós cremos que Deus cura ainda hoje? Sim. Eu espero que os irmãos entendam isso. Deus cura de diversas formas, porque toda boa dádiva vem dos altos céus, vem de Deus. Então Deus cura, sim. Muitas vezes Ele cura de maneira espantosa, e uma pessoa está lá numa situação difícil, quase que desenganada, elas quase não se enganada, e Deus então entende que deve restaurar a saúde da pessoa. Outras vezes, Deus cura usando recursos que Ele mesmo deu aos homens pela sua graça. São os remédios, são a sabedoria, a ciência, não é? E tem muito se desenvolvido dessa forma. De uma forma ou de outra, a cura vem sempre de Deus. E às vezes Deus ama tanto o crente que Ele resolve curar de vez. Vou levar para cima, deixa eu levar para o céu. Aí curou de vez, né? Não tem mais nada, não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem mais perigo, não tem mais nada, né? Isso é uma realidade. No entanto, nenhuma ação de Deus está fora do propósito dele. O que eu quero dizer com isso?
Deus não vai te curar porque você é uma pessoa boazinha, porque você faz algumas coisas, né? E alguns até falam assim, eu vou fazer algumas coisas para Deus, eu vou jejuar durante 40 dias e 40 noites, e porque eu quero muito receber essa bênção. Irmãos, essa troca que o irmão acha, ou não acha, espero que não ache, que a gente faz com Deus, isso não existe. Deus nos dá as coisas pela sua graça, somente pela sua graça. Nós nunca seremos de fato merecedores de qualquer ação benevolente de Deus, entende isso? Muito bem, não que nós não devamos orar, mas não é pelas nossas orações, mas é pela bondade do Senhor, pelo cuidado do Senhor que Ele age, não é? Embora Deus muitas vezes nos leve a orar por isso, não é? Deixa eu só falar uma coisa que eu já repeti aqui algumas vezes. Irmãos, a nossa oração não move Deus. Você não é tão bom assim. Então eu oro, aí Deus estava lá com uma intenção de fazer alguma coisa, porque eu orei, não, ele mudou de ideia. Olha, não acredite nisso, tá? Então essa frase é tão bonita que a gente encontra às vezes, a oração move o coração de Deus. Não move. Eu entendo que é muito pelo contrário. Quando Deus quer fazer, eu já falei isso algumas vezes, e vou repetir tantas vezes, até Jesus voltar, eu vou repetir isso. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele é que move os crentes a orarem. Certo? Ele move. Ora por isso. Bom, por que Deus faz isso? Aí eu não sei. Aí está dentro lá do coração, está lá no coração de Deus, dentro da vontade de Deus, e tem algumas coisas que para mim não são tão claras e talvez nunca serão. Mas quando Deus quer realizar algumas coisas, Ele move o crente a orar. Então, se Ele quer curar alguém, Ele pode mover alguém a orar pela cura daquela pessoa. Não que hoje ainda exista o dom de cura. Esse dom foi restrito em um determinado tempo da história, quando o Evangelho estava sendo implantado em determinadas sociedades pagãs, certo? Onde o poder de Deus precisava ser manifestado para as pessoas reconhecerem que é Deus que está ali de fato. Por isso que eu gosto muito desse título, Sinais e Maravilhas, ou Sinais e Prodígios. Quando Deus fazia sinais e prodígios na história, era para dizer, olha, eu sou Deus de fato, eu tenho controle, e eu sim estou fazendo, eu sou Deus. Sim? Quando essas coisas aconteciam, é porque Deus estava se revelando aos homens, se mostrando aos homens. Muito bem. Mas hoje em dia, as pessoas acham que as curas, as maravilhas que acontecem, está fora do plano de Deus para a redenção do homem, dessa história da redenção. Irmão, quando Deus faz as coisas, é porque Ele tem motivo para fazer isso. Dentro do seu plano, dentro dessa história da redenção, Deus então faz as coisas visando alguma coisa, algum aspecto, ensinar algo a respeito dele mesmo e do reino, principalmente relacionado ao reino. Então Deus não vai fazer nada em que não tenha relação nenhuma com o reino. Tem uma série que eu estou convencendo a minha digníssima esposa a vir comigo. É difícil parar, né? Não sei se todas as mulheres são assim, mas é difícil. Então, chamado Chosen, já ouviram falar? Alguém viu essa série aqui? Olha só, eu não recomendo muita coisa não, mas essa série eu recomendo. É uma ideia
são histórias baseadas no Evangelho. Elas não estão no Evangelho, ok? Mas elas são baseadas, acho interessante, porque aqueles autores, né, os roteiristas, eles conseguiram imaginar um link, uma ligação entre os milagres de Jesus e coisas que iriam acontecer posteriormente. Então Jesus ia lá naquele tanque de Betesda, tinha muita gente naquele tanque de Betesda e Jesus foi em uma pessoa. Entende? Foi numa única pessoa e foi lá, curou aquela pessoa. Ele tinha poder para curar todos? Ele tem poder, tem. Mas ele curou um. Por quê? Porque aquela cura estava dentro dos propósitos de Deus na história da redenção. Entendem, irmãos? E o que eu acho interessante, embora não creia em tudo aquilo que está ali, como se estivesse na Bíblia, as curas estão, mas todo o relato periférico não está. O que eu acho interessante é essa ideia, existe um link com os planos de Deus. Deus não vai fazer nada que não esteja dentro dos planos dele. Estão entendendo, irmãos? Então, esses sinais e maravilhas que Jesus fazia eram feitos ou foram feitos dentro dos propósitos dele de anunciar o reino e anunciar a sua chegada como Messias. Depois, durante um tempo, depois da morte e assunção de Cristo, quando Cristo subiu aos céus, esses sinais e maravilhas continuaram para confirmar que aqueles apóstolos e aqueles crentes que se espalharam, eles de fato estavam ali representando a Cristo. Tanto é que faziam coisas que Cristo fazia. Mas quando isso ficou muito claramente, e o Evangelho foi conhecido em todo o mundo antigo, conhecido, esses sinais e maravilhas foram diminuindo, né, ao longo dos anos. Então hoje, ninguém precisa mais fazer sinais e maravilhas em qualquer contexto, para dizer, olha, Deus está agindo. Todo mundo já sabe quem é Jesus aqui no Brasil, sim? Todos já sabem quem é Jesus. Agora, vai numa tribo muçulmana, num país muçulmano, aí você está lá naquela tribo, você é crente e quer anunciar a Cristo. Muitas vezes, Deus, para dizer, olha, eu sou Deus de fato, não é esse Deus que eles creem, e as pessoas não podem se orientar por esses feiticeiros que orientam, que são considerados como autoridades religiosas. Então, muitas vezes, Deus ali manifesta o seu poder, para que ele seja conhecido, ok? Não simplesmente para que a pessoa seja curada e vai tocar a sua vida. Irmãos, estou entendendo? Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. Então, toda cura, Deus cura alguns crentes, Deus não cura outros. Faz parte do propósito dele, o que ele quer com aquela cura, dentro dos seus propósitos. Aqui nós temos o caso, nessa leitura bíblica, de João Batista, está lá. Engraçado, né? Jesus poderia ter libertado João Batista? Com certeza. Mas Jesus não libertou João Batista. Ele foi decapitado. Mas antes de ele morrer, possivelmente um ano antes, ele pediu que seus discípulos fossem até ele e perguntassem, olha, tu és aquele que havia de vir, ou eu tenho que continuar ainda meu trabalho, anunciar outro? Qual foi a resposta de Jesus? Olha, os cegos vêm, os coxos andam. Versículos 22 e 23, né?
os cegos veem, os coxos os olhos, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. O que Jesus está dizendo? Olha só essas maravilhas. Essas maravilhas são evidências de que eu de fato sou o Messias. Abra na sua Bíblia, em Isaías 35, versículos 5 e 6. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Olha a profecia de Isaías a respeito do Messias. Então se abrirão os olhos dos cegos e serão desimpedidos os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Jesus não está repetindo aqui, irmãos, essa ideia dessa profecia de Isaías. A resposta de Jesus foi: olha, isso que eu tenho feito é cumprimento daquela promessa de Isaías. Jesus respondeu à indagação de João Batista, lembrando a João Batista as características do Messias que viria, os sinais e maravilhas que esse Messias faria. Então, esses milagres de Jesus, eles tinham objetivos muito maiores. Em primeiro lugar, os milagres de Jesus evidenciavam a chegada do reino. Jesus, logo assim que ele começou o seu ministério, ele pregava usando as mesmas palavras que João Batista: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, ou é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado, o reino de Deus está próximo. A vida de Jesus, ou a vinda de Jesus, veio para inaugurar o reino. Irmãos, é muito interessante isso, porque nós vivemos num reino que já existe e estamos aguardando o reino que virá. Ainda virá o reino dos céus, né? Prometido, no sentido de que não haverá mais pecado, é a nova Jerusalém que nós vamos morar. Então estamos aguardando ainda a chegada, a vinda, a instalação plena desse reino. Mas quando Jesus veio, ele na sua vida, ele veio anunciar a chegada do reino. Interessante que os valores do reino, Jesus ensinou isso muito bem lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Os valores do reino são diferentes de tudo o que os homens conhecem. Olha, o reino está chegando, o reino está vindo. Olha, os valores do reino são esses. Esses valores que vocês conhecem como se fossem do reino, não são do reino, principalmente para aqueles judeus religiosos da época. Os milagres de Cristo, então, os seus sinais e maravilhas, aconteceram para evidenciar a chegada do reino. O judeu, irmãos, como bom conhecedor da Bíblia hebraica, ele sabia que todas as vezes, quando Deus se manifestava, algo maravilhoso acontecia. Querem ver uma coisa? Na libertação do povo lá do cativeiro do Êxodo, quantas coisas aconteceram maravilhosas, aquelas 10 pragas, né, que antecederam a libertação. Então, para o judeu, como bom conhecedor da história, ele sabia que quando Deus ia fazer uma ação em prol do seu povo, uma ação libertadora, algumas coisas fantásticas, maravilhosas aconteciam, pois são sinais. Por isso que recebe o nome de sinais. E Jesus agora está evidenciando a chegada do reino e está fazendo esses
sinais para convencer aos judeus que Deus está de novo agindo, libertando o seu povo do cativeiro da incredulidade, um mundo que andava em trevas. No mundo, né? Acho que no mundo que andava em trevas, resplandeceu a luz. Jesus veio para o que era seu, veio para os que eram seus. Né? Acho que era isso mesmo. Me ajuda aí. Eu acredito que sim. Entendem, irmãos? Esses milagres estavam anunciando um feito de Deus na história para a libertação do povo, ou seja, a inauguração do reino através da vinda de Cristo. A mensagem transmitida por meio desses milagres mostrava que o reino dos céus abre as portas para os rejeitados, sejam aceitos, cegos, surdos, coxos, mudos. Gente, essas pessoas, leprosos, eram a escória da sociedade, eram os rejeitados. E Jesus vai lá cura cegos, coxos, mudos, leprosos. Jesus vai lá e mostra através dessa sua ação que o evangelho é para todos. O reino é para todos. Não há rejeitados no reino. Todos têm acesso, têm a possibilidade de passar por essa porta, que é o próprio Cristo, e entrar no reino de Deus. Ninguém é mais discriminado no reino. Todos têm liberdade de acessar. Infelizmente, se vejo muito uma ideia de ódio no meio cristão, né? E não é difícil a gente ver nas redes sociais, as pessoas dizerem assim: como é que pode dizer que é cristão e discrimina as pessoas? Eu não conheço, pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhuma igreja que discrimine qualquer pessoa. Você conhece alguma? Eu não conheço. Que impede que entre qualquer pessoa. Toda igreja está com as portas abertas para receber qualquer pessoa que queira ouvir o evangelho, que queira receber a Cristo e fazer parte desse reino. Por que nós agimos dessa forma? Porque Cristo agiu dessa forma. Nós só estamos repetindo as ações de Cristo, né? O que Ele quer que nós façamos. Assim, irmãos, a pessoa pode ter a sua dignidade restaurada. A pessoa pode se sentir de novo como alguém que faz parte do grupo social, né? Isso é muito interessante, porque por mais que o mundo aí fora diz que é inclusiva, mas ela sempre afasta os contrários. É só você ser contrário, você vai ser colocado de lado, não é? E essa é uma tendência que daqui para frente, a questão, não por causa das eleições recentes, mas por causa do mundo, da história, né? Essa questão vai se acirrar. As pessoas não gostam de contrariedade, aqueles que pensam diferente, não é? Tanto é que hoje, até mesmo para postar algumas coisas nas redes sociais relacionadas à fé, você tem que tomar cuidado com as palavras que usa. Se não vir uma notificação, olha, é isso mesmo que você quer postar, né? Vem logo lá ou então você vai perder lá seu acesso à rede social por pelo menos um mês, né? Jesus manda dizer, então, irmãos, no texto que nós lemos, a João, que o reino dele, o reino que ele veio inaugurar,
que está implantado não tem os mesmos valores do reino do mundo. Ou seja, olha, o meu reino está sendo manifestado através desses milagres. E também todos os que são excluídos da sociedade, eles têm acesso a esse reino. E ele, então, João vai entender a mensagem de Cristo, ficar em paz no seu coração. Eu fico até pensando, irmãos, eu não sei, aí já é pensamento, né? Na Bíblia não fala isso. Eu fico até pensando o seguinte: João estava lá no seu coração, procurando essa confirmação, e se Jesus não tivesse dado essa confirmação, de repente João ia pensar assim: peraí, eu tenho algo para fazer ainda, eu preciso continuar o ministério que eu fui chamado para fazer por Deus. Então vou pegar mais leve aí nas minhas denúncias, né? Vou pegar mais leve aí nas coisas que eu falo aí contra as posturas erradas de Herodes, porque Deus quer que eu faça alguma coisa ainda em prol do reino. Isso aqui é uma ideia que eu penso, né? Pode ser que não, né? Pode ser de forma contrária. Mas essa palavra, esse retorno que Jesus deu a João, acalmou o coração de João. João estava na prisão, não preocupado com o que ele estava passando, não preocupado com as suas necessidades, nem preocupado com o que iria acontecer com ele. João estava na prisão preocupado se tinha cumprido plenamente o ministério que Deus tinha dado para ele fazer, a tarefa que Deus tinha dado para ele fazer, né? Depois Paulo vai dizer na frente: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é isso? Irmãos, coisa boa quando a gente chega no final da vida e fala assim: tudo aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu fiz. Não é bom isso? E eu fico vendo assim, como é que tem crente se escondendo? Não sei se alguém aqui estava lá, mas eu participei de um velório, de uma cerimônia fúnebre. Já tem alguns anos isso. Coisa triste, rapaz. E as pessoas queriam: fala alguma coisa boa a respeito do falecido. Que coisa triste, né? Coisa desagradável isso, né? Por que ficar instigando as pessoas a ter que falar alguma coisa boa a respeito do falecido? Às vezes uma pessoa que não levou sua fé tão a sério, morreu sem cumprir plenamente os propósitos de Deus para a vida dela. Isso é muito complicado, irmãos. Aí depois a gente ainda tem que falar coisa boa a respeito da pessoa que foi desobediente, né? É complicado. Coisa boa quando a gente chega num desses momentos e fala assim: olha, esse irmão foi exemplo. Esse irmão, como que ele se desgastava em prol do Evangelho. Esse irmão, ele serviu a Deus até o fim da sua vida. Não sei se vão poder falar isso a respeito de você, quando você estiver lá no seu momento. Será? Não adianta mais nada não, você não vai estar ouvindo, né? Mas será que a sua vida tem servido de testemunho para outros, de edificação, de estímulo, para que outros possam avançar e progredir na sua fé? Mas em segundo lugar, os milagres de Jesus apresentavam a mensagem do Evangelho. Irmãos, isso é fundamental. Infelizmente, nós temos coisas acontecendo em igrejas ditas evangélicas que não são de fato evangélicas, para mim são seitas.
que não tem nada a ver com o Evangelho, não é? Eu já falei aqui, e me permitam repetir, pastor Augusto Nicodemos Lopes, um pastor presbiteriano, ele falou que estava ouvindo uma rádio, e naquela rádio as pessoas pediram para contar o testemunho. Conta o seu testemunho. Eu estava com uma dor nas costas, eu vim aqui, fiz aquele negócio e Jesus curou minha dor nas costas. Eu estava lá com uma dor lá no joelho, eu estava com um problema lá no estômago, e eu vim aqui e fiz o que vocês mandaram fazer e Jesus curou. Não estou sinto mais na frente, nem tá, aí. Beleza, não é? Aí chegou uma senhora lá e falou assim, e aí, fala o que Jesus fez na sua vida. Olha, eu estava perdida, condenada, e Jesus me salvou. Aí sabe o que Marta falou? Não, tá bom, mas conta a bênção. Conta a bênção agora. O que Deus... gente, qual foi o milagre? Não é uma loucura? Esse pessoal tá doido, rapaz. Esse pessoal tá doido mesmo. Isso eu chamo de outro evangelho. Nós temos o evangelho da prosperidade e nós temos esse tipo de evangelho da cura, né, de satisfazer os desejos do coração humano. E hoje nós temos também o evangelho do entretenimento. É outro evangelho que não é, de fato, o evangelho de Cristo. Não é, de fato, o evangelho de Jesus. O ministério de Jesus, ou melhor dizendo, os milagres de Jesus, apresentavam a mensagem do evangelho, irmão. O ministério de Jesus não se limitava à cura do corpo, mas, sobretudo, à cura da alma. A cura da alma. Irmãos, como é bom a gente conversar com uma pessoa que sabe que vai morrer, mas está segura da sua fé. Como é bom. Você se sente aliviado, a pessoa se sente tranquila no momento da sua partida. Por quê? Porque embora Deus não tenha curado o seu corpo, mas Ele curou a sua alma. O que adianta a pessoa receber uma cura física e depois padecer no inferno por toda a eternidade? O que adianta dessa forma? Então não há nada mais inclusivo do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nosso mestre, por excelência, ensinava a todos quantos desejassem ouvir suas palavras. Jesus, ele era acessível a todos. E dessa forma nós precisamos ser também. O Evangelho precisa ser espalhado, irmãos. Todos precisam ter acesso a Cristo através do alcance, através da pregação do Evangelho. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. O Evangelho é para todos, mas a salvação não é para todos. O Papa atual, ele é universalista. Ele crê que no final das contas, e todos serão salvos, né? E todos que abraçam muito essa teologia da libertação, essas teologias progressistas, de uma certa forma, eles entendem isso. Em algum momento, essa pessoa vai receber o Evangelho, então Deus, o seu amor, não vai jogar ninguém no inferno. Né? Isso é uma ideia distorcida de Deus, né? Não é correta a respeito de Deus. A mensagem do Evangelho, contudo, ela não é apenas inclusiva, mas também e principalmente ela é transformadora. Aí é que pega. Por quê?
De acordo com muitos, inclusive algumas igrejas batistas de renome na nossa denominação, falam isso com vergonha e receio. Por isso que eu entendo que nós precisamos cuidar muito bem da nossa igreja local, porque se o mundo aí fora cair, até mesmo a denominação, a gente precisa andar na linha, permanecer na linha. Mas muitas igrejas, por ter essa identidade ou essa mentalidade inclusiva, elas, não, pode vir. Mas, pastor, aquela pessoa que tem uma prática ruim, que tem uma prática errada na sua vida, ele pode ser membro da sua igreja. Nós precisamos abraçar todos. Mas será que o Evangelho de Cristo ensina isso, meu irmão? Existe um teólogo chamado Paul Tillich, e ele foi um dos grandes responsáveis por implantar essas ideias. E Paul Tillich era leitura obrigatória nos seminários. Então, por que nós estamos numa situação meio estranha hoje em dia? Por falha na formação dos pastores. Falha na formação dos pastores. Acredite nisso. Tem tanto pastor defendendo ideias estranhas porque ele aprendeu assim. Aprendeu dessa forma. Eu me lembro que eu estava no seminário, eu era seminarista de música, rapaz. Só que eu gostava das aulas de teologia, né? E a gente tinha aulas de teologia também. E tinha lá algumas questões, e eu ficava meio que discutindo com alguns professores, alguns outros seminaristas de teologia, e eles achavam estranho isso. Mas eles falam de música. Não, mas espera aí, eu vou trabalhar com teologia. A música não abandona a teologia, não é? E eu me lembro que tinha um professor de teologia sistemática, eu não me recordo mais o nome dele. Tem tanto tempo isso, Jesus. É muito tempo. Mas que ele falava assim, nós precisamos de uma teologia para a América Latina. Aí eu falava assim, professor, eu não estou entendendo. Como assim? Então você vai ter uma teologia específica para um grupo, uma outra teologia para outro grupo, e uma outra... Teologia. Teologia é sobre Deus, não é sobre grupos. Então você tem que ensinar uma teologia diferente para um determinado grupo, uma outra teologia diferente para outro grupo, entende? Como assim, professor? Mas era já algumas ideias sendo incutidas ali, e nós chegamos hoje ao ponto de vermos coisas estranhas acontecendo ao nosso meio. Por quê, irmãos? Meu querido irmão, a mensagem do Evangelho é, sobretudo, transformadora. Se você continua do mesmo jeito que você entrou, você não se converteu. Se você continua com a mesma mentalidade, os mesmos princípios e valores, o mesmo comportamento de antes, quer dizer que você não foi transformado. Você precisa de Cristo. Você sabe que um dos grandes desafios que nós como igreja temos é de perceber que membro da igreja não é convertido. Que nós temos pessoas aqui que são membros da igreja que não são convertidos. E um membro não convertido dá um trabalho, irmãos. Não é fácil, não é? Ele veio para a igreja, até gosta de estar na igreja, mas vai para o inferno. Jesus disse que isso iria acontecer. Eu lembro do Paul Washer, naquele ginásio enorme, cheio de jovens, um congresso de jovens, anos isso já. Tem no YouTube essa mensagem dele. Naquele ginásio enorme, né? Cheio de jovens, ele falou, muitos de vocês aqui não são convertidos. Ixi, começou pegando pesado. Ele usou lá Mateus capítulo 7 para afirmar, para embasar essa afirmação.
Irmãos, não é isso, irmãos. O Evangelho, ele transforma. Então a igreja não tem nenhuma dificuldade em abrir as suas portas para receber qualquer um, porque Cristo me recebeu, eu não merecia estar aqui. Se Ele me recebeu, então Ele recebe você também, qualquer outra pessoa, porque o meu pecado também era abominável. Eu era, diante do Senhor, abominável devido ao meu pecado, e Ele me recebeu, então, e me transformou. Então você pode ser transformado também, qualquer pessoa. Já me perguntaram, e Hitler, pastor? Se Hitler se convertesse, iria para o céu? Lógico que ia. Com certeza, irmão. Porque ninguém vai para o céu pelos seus próprios méritos. A pessoa vai para o céu pela obra e graça de Cristo. Nós somos salvos pela graça, por meio da... Você conhece esse versículo? Mas que versículo difícil de ser entendido. Misericórdia. Como ele é difícil de ser entendido e ser aceito. Talvez mais difícil de ser aceito do que entendido. Então, se qualquer um... eu me lembro do Escadinha. Os mais antigos aqui, talvez, vão lembrar do Escadinha, que era um traficante muito famoso lá no Rio de Janeiro. Ninguém se viu, só eu que me lembro. Ah, tem um monte de velhinho, hein? Não é? Então, eu me lembro que uma vez tentaram libertar a Escadinha com um helicóptero, lá no meio do pátio do presídio. Irmãos, Escadinha se converteu na prisão e ele morreu crente em Cristo. Não foi aquela conversão de, eu vou me converter para aparecer bem na fita e ser, de repente, liberado por bom comportamento, será? Escadinha se converteu e continuou crente durante a sua vida toda. E se Deus faz isso conosco, né? Deus pode fazer com qualquer pessoa, qualquer um. Pastor, Pois não, irmão? tem um até mais antigo, né? Até porque eu também sou bem mais antigo. Narciso Lemos também, ele era matador e ele também se converteu de verdade. É mesmo? Esse não é da minha época, não, irmão. Eu lembro Cabeleira. Cabeleira eu lembro, que também era um matador. Teve eu só não lembro o nome do cangaceiro que se converteu também. Eu acho que é o Cabeleira mesmo. O cangaceiro que se converteu a Cristo e ele pôde encontrar numa das convenções batistas um missionário que ele ia matar, que estava prestes para atacar lá aquele missionário. E ele contou a história do que ia fazer lá e não fez, porque tinha 16 homens armados lá em volta. Pois não? Pastor, e a pessoa que é boa, não faz nada para ninguém, não bebe, não fuma, paga o dízimo na igreja? Uhum. Então, aí vai ter um cantinho lá no céu para ela. Se não tiver conversão, vai viver. Não tem jeito, irmãos. Não tem outro caminho de ir, né? A Bíblia é muito clara, somente a pessoa salva pela graça por meio da fé. A fé é um meio pelo qual essa graça se torna efetiva e salva essa pessoa. Não tem outra forma. Eu creio que até mesmo a fé é graça. Porque, vamos ser bem sinceros, quantos aqui ficaram no mundo durante anos e anos da sua vida? Quantos aqui ficaram no mundão mesmo? Rapaz, tem uma galera aqui. Rapaz, quando a gente está no mundo, é coisa boa demais, gente. Não é? Tá lá bem, curtindo a vida adoidado, como falava dizer meu Deus, aquele filme lá da década de 80, se não me engano, não é? Só fazendo coisas apetitosas, vamos dizer assim. Como é que uma pessoa dessa vai se reconhecer necessitada de Cristo? Uma pessoa dessa vai reconhecer que Cristo, que precisa colocar
a toda a sua confiança em Cristo para a sua salvação. Irmãos, isso é um milagre da graça. Não tem outro jeito. Quem gera isso é o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Entende o que eu quero dizer? A própria fé em Cristo é uma ação da graça divina. A fé para crer em Cristo como meu Salvador pessoal. Eu só vou crer em Cristo como Salvador pessoal se eu realmente ouvir a voz do Espírito Santo falando: olha, você precisa de Cristo. Você está necessitado de Cristo. Crê em Cristo. Porque senão a gente não se move. Ninguém vai se mover em direção a Cristo se depender dos seus próprios desejos. Sim, eu creio nisso. Irmãos, a fé salvadora é essa, né? Mas essa fé salvadora também ela é transformadora. Conforme o pastor cantava antigamente: eu venho como estou, mas não continuo como estou. Não é isso? A pessoa vem, mas não continua. Ah, eu venho como estou, perfeito. O hino não está errado. A gente vai e se entrega a Cristo conforme nós estamos. Mas a partir daí, precisa haver uma transformação. Me lembro daquele debate entre um ateu e um cristão numa praça, e sobre se Deus existe ou não. Não me lembro bem o que aconteceu no debate, mas o que me chamou a atenção foi o que aconteceu depois do debate. Uma menininha chegou lá para o ateu, puxou: moço, deixa meu pai do jeito que está. Porque antes ele chegava em casa, batia na minha mãe, quebrava as coisas dentro de casa, nos maltratava, e agora ele está completamente diferente. Não muda ele não. Irmãos, tem mensagem mais poderosa do que essa? Do Evangelho, que é capaz de mudar pessoas e transformar pessoas. E os milagres de Cristo aconteciam para apontar para esse tipo de transformação que o Evangelho é capaz de trazer na vida de alguém. Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo. Ele sempre fazia a ponte com a sua mensagem. Algo que estava sendo ensinado ali a respeito do reino, a respeito do Evangelho, com aquela cura. Por exemplo, quando Jesus alimentou a multidão, ele estava se apresentando como pão da vida. Quando Jesus livrou aquela mulher adúltera do apedrejamento, e quando ele abriu os olhos aos cegos, ele estava se apresentando como a luz do mundo. Percebe que algo a respeito do caráter de Cristo estava sendo apresentado e ensinado através das suas curas. Quando ele conversava com Maria, irmã de Lázaro, ele disse que ele era a ressurreição e a vida. E ele mostrou isso através da ressurreição de Lázaro. Entende? Os milagres de Cristo sempre aconteciam para ensinar alguma coisa sobre ele, sobre o Evangelho, sobre o reino. Não aconteciam simplesmente para que as pessoas se sentissem bem de fato. Os propósitos dos milagres de Jesus eram para apontar a existência de Deus, para glorificar o Pai, para demonstrar a grandeza do poder de Deus e a revelação de Jesus como o Messias. Esse era o propósito dos milagres. A pergunta que eu faço agora, lembrando a nossa introdução: será que os milagres que acontecem nos dias de hoje são para apontar a grandeza de Deus, a existência de Deus, a grandeza de Deus, a grandeza do poder de Deus, para revelar Jesus como Messias, como Filho de Deus? Será que tem acontecido isso, irmãos? Nesses montes de milagres
vai vir o profeta, o apóstolo, não sei quem. E sexta-feira de milagres, culto às 9 da manhã, às 11 horas, às 3 da tarde, às 5 horas, e às 7 horas da noite. Então você pode escolher um horário lá que você vai receber aquela cura. E será que é isso que tem acontecido? É possível que Deus nos ensine alguma coisa através pela sua decisão de não nos curar? Não sei se os irmãos entenderam a pergunta. É possível que Deus ensine alguma coisa ao não curar alguém? Você concorda que é possível? Muitas vezes Deus não cura alguém para que ensinar algo, não para aquela pessoa mais, mas para aquelas pessoas que estão em volta dela e convivem com ela. Isso é possível. Ou não? A Bíblia ensina isso, né? A Bíblia ensina. Sim. O exemplo do apóstolo Paulo. Sim, é verdade. E a graça te dá. Ok. No caso, Paulo ainda continuou vivo, né? E Paulo lutava com aquela doença, simplesmente para se tornar dependente de Deus. Olha, você tem que confiar na minha graça, não é nada não, meu. Confie na minha graça. E é difícil confiar na graça, né? Como é difícil como que nós nos entregamos aos nossos próprios receios, ansiedades, achando que nós mesmos podemos produzir cura ou produzir soluções, e não só Deus pode, ninguém mais. Mas tem que confiar na graça. Pois não? Saiu João também, como está falando na versão, Deus tem a presciência, né? Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ali parece que Deus cobertou os olhos de Jesus, que ele não observou ali o que poderia acontecer com João, ou aquilo ali estava dentro da vontade de Deus. Qual que você escolhe? A gente eu deixo na mão de Deus, porque Bom, então você entende que nada acontece fora da vontade de Deus. por aí. Ok. Irmãos, é isso, irmãos. Coisas boas acontecem em nossas vidas, como? Ontem eu estava assim lá em casa, gente, eu tenho uma casa, eu tenho condições de sentar aqui no sofá e fazer minhas coisas. E quantas pessoas não têm isso? Eu falei, gente, muito obrigado, Deus, porque eu tenho essas coisas, tu me deste essas coisas. Tu me deste essa graça. Mas isso é Deus. Mas coisas ruins também acontecem porque é graça de Deus. Gente, graça de Deus, quando coisa ruim acontece, sim. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Algum propósito relacionado ao reino, ao evangelho, está sendo ensinado ali. Eu já falei que eu entrei em crise quando eu li aquele livro chamado Livro dos Mártires, que só conta a morte. Só morte de crente. E crente fiel. Mas, meu Deus, como é que pode? Eu queria tanto ver lá Deus agindo igual agiu lá na fornalha ardente, lá no Daniel, lá na cova dos leões. Mas tem crente sendo morto nos dias de hoje, irmãos. Por que esses crentes estão sendo mortos? Deus tem controle. Ele sabe dos seus propósitos e quer ensinar. E eu posso dizer também, afirmar com muita segurança, que o sangue desses crentes qual a expressão que usava? Era semente para que novas pessoas se convertam. Aí a pessoa mata um crente, mata 2, mata 10, aí diminui a quantidade de crentes naquele lugar, o engraçado aumenta. Estranho que aumenta. Então, até mesmo na morte de um crente, a Bíblia fala assim, preciosa aos olhos do Senhor a morte de um crente. Irmãos, não porque aquela pessoa fosse, olha, você é preciosa. É porque Deus, na realidade, considera aquela morte como algo importante e necessário para o cumprimento dos seus propósitos. Não sei se é difícil aceitar isso, né?
Bíblia acho que fala que Deus tem prazer, né, na morte dos santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas Deus tem essa... Quando a gente entende que nada acontece nas nossas vidas sem que Deus assim queira, isso nos traz paz, nos traz tranquilidade. Deve gerar em nós confiança e segurança. Ah, pastor, mas eu estou com uma doença. Eu não sei por que eu estou passando disso. Então, em vez de você se revoltar contra Deus, você fala assim, Senhor, eu quero te glorificar. Eu me lembro de Johnny Edson Data. É um livro muito interessante que eu sugiro que... Eu não me lembro do livro, só lembro da pessoa que escreveu o livro. O que aconteceu com esse jovem? Acho que uns 17 anos que tinha, não sei se o João vai lembrar dessa história. Era muito novinho na época, né? Mas ele foi nadar e ele pulou de mau jeito, deu problema aqui na cervical. Ele ficou tetraplégico. Jovem ainda. Lógico que no primeiro momento a pessoa começa a entrar em crise. Mas ele entendeu que se Deus me quer dessa forma, que maturidade. É porque ele tem um propósito. Irmãos, centenas de pessoas foram convertidas através do testemunho desse irmão. Mas pode falar milhares. E aqueles enfermeiros que cuidavam dele e médicos que cuidavam dele não deixavam de ouvir o Evangelho. E muitos foram se convertendo através do testemunho dele. Entende? Ele entendeu que a sua doença estava dentro dos propósitos de Deus para que de alguma forma ele fosse usado em prol do reino. Misericórdia! Que coisa! Depois ele teve um câncer. Daí para frente eu não soube mais. Mas quando ele falou sobre o câncer, eu estou entendendo que Deus agora está me dando outra frente de trabalho. Eu vou conhecer pessoas diferentes. E agora, através desse câncer, eu vou poder falar de Jesus para outras pessoas. Misericórdia, Senhor, eu não tenho essa fé, preciso dessa fé. Vou fazer o estudo desse livro com a igreja. Se você não se sentir impactado, meu irmão, pede para Deus para morrer. Porque, pelo amor de Deus, porque tem algumas coisas que está com o coração muito duro, né? Não merece estar nessa vida, não. Eu vou trazer esse estudo aqui com a igreja desse livro, em algum momento, para que os irmãos entendam a profundidade dessas questões que ele traz. Nós estudamos esse livro num retiro, numa igreja que eu fiz parte. Irmãos, entendem o que estou querendo dizer? Deus podia ter curado esse rapaz? Com certeza. Nós não precisamos orar, irmãos, falando assim, que Deus possa. Oh Deus, que tu possas. Irmãos, Deus pode tudo. Ah, que tu possa. Não, Deus pode. Ele pode qualquer coisa. Mas algumas vezes, Deus, até mesmo porque Ele pode, Ele vai decidir, olha, você vai ser curado de forma espantosa. Você não. Você vai me servir ao reino, servir ao evangelho. Você vai me servir através da sua cura. E você vai me servir através da sua doença. Ou através dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas. Porque quando o crente passa por luta, ele serve de bênção para aqueles outros que estão passando pelo mesmo tipo de situação. E ele olha para a vida do crente e fala assim, olha como é que ele continua firme, alegre, contente. Tem alguma coisa diferente com esse camarada, quero saber o que é. Não é isso, irmãos? Ou a gente crê nisso, ou então vamos fechar a porta da igreja, vamos ficar todo mundo em casa, fazendo, sei lá. Porque ou a gente crê em Deus, ou... Irmãos, eu fico assim espantado. Eu teria muita coisa para falar em nós, eu fico muito espantado com a incredulidade no coração dos crentes.
principalmente quando o camarada começa a fugir da igreja, começa a fugir dos cultos, começa a fugir das reuniões. Ele é incutido de uma incredulidade impressionante. Você fala de Bíblia para ele até dá aquele sorriso, né? E concorda contigo, mas não quer mudar. Ele não crê, por exemplo, que Deus é capaz de sustentá-lo. Ele não crê, por exemplo, que Deus é capaz de cuidar da sua situação. Ele não crê, é difícil para ele. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, quando começa a pensar assim, tem muita coisa errada. Em terceiro lugar, os milagres de Jesus revelavam a sua divindade. João, então, o Evangelho de João é pródigo nisso, em mostrar a divindade de Jesus através dos seus milagres. A designação que João faz, né, como Filho de Deus, mostra ou revela Jesus como sendo divino, como sendo uma das três pessoas da Trindade. Lógico que as testemunhas de Jeová são os arianos atuais que o autor coloca aqui. Eles vão dizer, não, se Jesus é Filho de Deus, então ele foi criado. Eles não entendem que essa designação coloca Jesus no mesmo patamar de divindade. Em João 3,18, Jesus vai ser chamado de unigênito Filho de Deus, ou seja, João continua insistindo com essa ideia. Jesus é Deus, Ele é divino, Ele é o Messias esperado, aquele que havia de vir. E Jesus, então, com os seus milagres, Ele vai apresentar essa divindade de maneira impressionante. De uma vez, Ele acalmou aquele mar revolto, aquele vento impetuoso, e Ele foi lá, acalma, sossegai, né? Conforme diz o hino, sossegai. E os discípulos então falaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? De uma outra vez, os discípulos estavam lá remando, que Jesus foi orar e pediu para esperar no barquinho. Jesus foi para o lugar orar, e todas as vezes que Jesus orava afastado, é porque algo importante iria acontecer. Ele orava sempre antes disso, quando ele orava sozinho, e os discípulos lá lutando lá contra aquele vento e não conseguindo. De repente vem Jesus andando sobre as águas. E Jesus então mostra o seu poder, mostra, se revela quem é através desse fato. E Mateus, de acordo com o seu relato, vai dizer que os discípulos, depois que Pedro foi lá, Pedro demonstrou muita fé, né? Também andar na água, a gente tirou os olhos de Cristo, afundou, né? E Jesus foi lá, levantou, e eles foram para o barco. Mas Mateus, capítulo 14, versículo 33, vai ter uma importante declaração dos discípulos dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então esses milagres aconteciam para Jesus mostrar que ele de fato era o Filho de Deus esperado, o divino Filho de Deus. De uma outra vez, Jesus está numa casa, se não me engano, em Cafarnaum, e ele está lá cercado lá de mestres da lei, de fariseus, e as pessoas querem entrar na casa e não conseguem, e de repente tem um paralítico, e eles precisavam chegar até Jesus, é trazido pelos amigos, não conseguem chegar até Jesus, e eles vão até o telhado, lá desbaixo do telhado, né? Tiram lá as coisas do telhado e descem Jesus pelo telhado. Desce o paralítico. Jesus não.
Jesus estava bem, né? Descem o paralítico pelo telhado. Aí Jesus, ele fala assim: perdoados estão os seus pecados. Meu Deus, como assim? Perdoados estão os seus pecados. Porque todo pecado, irmão, é uma afronta contra Deus. Se é uma afronta contra Deus, só Deus pode perdoar pecados. O que Jesus está fazendo aqui? Uma declaração: eu sou Deus. Entende? E aqueles homens falam: como assim? E houve um rebuliço. Aí falaram: para vocês entenderem que eu tenho poder de perdoar pecados, ele disse: paralítico, levanta, anda, toma a sua cama, o seu leito, né? E vai. E o paralítico foi, pegou a sua cama, saiu dando glória a Deus. E Jesus usou uma cura para mostrar que ele de fato tem poder de perdoar pecados, porque ele é Deus. Então os milagres de Jesus atestavam a sua divindade, meu irmão. Nada além disso. Os próprios espíritos malignos foram, aliás, dentre as pessoas que estavam aqui na Terra, eles foram os primeiros, um dos primeiros a reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus. E eles falavam isso, né? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, lá em Lucas 8, 28. Irmãos, Jesus fazia milagres para comprovar que ele de fato é Deus, para comprovar a sua divindade. Estão entendendo, irmãos, a questão dos milagres? Então, milagres têm propósitos. Os milagres de Jesus evidenciavam a chegada do reino de Deus. Os milagres de Jesus apresentavam a mensagem do Evangelho, e os milagres de Jesus revelavam a sua divindade. Então não vai acontecer nenhum milagre feito por Deus se não for dentro dos seus propósitos, dentro dos seus planos para o reino. Ok? Ontem, na reunião, a gente está falando sobre oração, né? Orar em nome de Jesus. Muito interessante essa ideia que Jesus fala assim: olha, se todas as coisas que vocês pedirem em meu nome, isso eu vou fazer. As pessoas pegaram essa frase, essa ideia, e transformaram numa fórmula mágica. Então, se eu peço em nome de Jesus, ele disse que vai fazer, então ele vai fazer. Então eu oro: Senhor, cura esse meu joanete, em nome de Jesus. Bom, já pedi em nome de Jesus, ele vai curar meu joanete. Ok. Mas, preste atenção, meu irmão. Eu já falei isso antes, vou falar de novo, e vou falar até Jesus voltar. Preste atenção, por favor. Essa ideia de todas as coisas que dizem em meu nome é pedir aquilo que Jesus pediria se estivesse no seu lugar. É pedir de acordo com a vontade dele. A grande questão é que para você pedir alguma coisa que está de acordo com a vontade de Jesus, você tem que estar numa baita comunhão com ele, num relacionamento muito íntimo e próximo com ele. Aí você vai entendendo o que Deus quer, e Deus vai sensibilizando o seu coração para a vontade dele, para que você ore de acordo com aquilo que ele deseja, ou seja, em nome dele. Aí ele vai te dar, ou ele vai responder a sua oração, atendendo a sua oração. Do contrário, é mera reza, é palavrório, né? Não tem significado nenhum. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo isso? Alguém não entendeu isso? Eu explico de novo. Todos entenderam? Porque é algo importante, irmãos. Então, Deus não vai realizar nada que ele não queira, ou com que não esteja relacionado dentro dos propósitos dele para o reino, dentro dos propósitos dele de glorificar, ou de revelar a Cristo, ou de glorificação do seu nome. Deus não vai fazer nada que fuja desse propósito. Sim?
Até aqui, está bem entendido, irmãos? Para pensar e agir. A prisão fez com que o grande João Batista questionasse suas próprias convicções. O que? Eu não concordo muito com essa. Bom, isso aqui é um pedaço para a revista, isso aqui não está na Bíblia. Então eu posso questionar, não posso? Eu entendo que João Batista ele tinha convicções claras a respeito do cumprimento do seu chamado, da sua vocação. O que ele queria era que Cristo confirmasse que ele, de fato, era o Messias. Mas ele não tinha dúvidas a respeito das suas convicções. Tanto é que Jesus não disse assim, não, fala com ele que eu sou. Jesus disse, olha o que eu estou fazendo. Olha só, não é isso que o Messias iria fazer? Eu estou fazendo. Então, beleza. Mas tem umas ideias interessantes que vêm depois. Como temos enfrentado as circunstâncias desfavoráveis da nossa vida? As dificuldades têm enfraquecido ou fortalecido nossa fé? É uma pergunta muito pessoal, mas importante de ser. As dificuldades que você está passando tem te levado mais para perto de Deus ou tem te afastado de Deus? Você tem questionado, não a Deus, mas questionado a sua fé, ou questionado, deixa eu reformular essa frase, você tem questionado se vale a pena realmente ser de Deus, ou você tem se aproximado e se lançado mais ainda nos braços dele? Estão entendendo? De vez em quando a gente vê ímpio prosperando, e parece que o mal está ganhando. Essa é a impressão que a gente tem. Então, nesse momento, às vezes a gente pode pensar assim, não vale a pena, é melhor fazer o que está todo mundo fazendo. Eu vou dar um exemplo. Eu não costumo participar de algumas festas de fim de ano, em escola. As pessoas bebem e falam coisas. Carnalmente falando, então eu vou falar na carne agora. Puxa, esse dia eu me peguei pensando nisso. Puxa, seria tão bom se eu não acreditasse nas coisas que eu acredito. Porque eu ia fazer tudo aquilo que as outras pessoas fazem e não ia ter problema com ninguém, as pessoas não iam achar você estranho, as pessoas não iam achar que você se isola. Entende? Mas eu creio, hein? Vai fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não tem outro jeito. Então, esses momentos que você vê dessas crises, dessas situações que você passa, que muitas vezes você começa a pensar, vale a pena? É o momento de você se lançar mais ainda nos braços do Senhor e alicerçar mais ainda a sua fé. Segundo lugar, Jesus Cristo veio inaugurar o reino de Deus. Os valores desse reino são muito diferentes daqueles defendidos pela sociedade. Assim como o Senhor apresentou esses valores ao longo do seu ministério, somos desafiados a fazer o mesmo em nosso dia a dia. E nós precisamos viver os valores do reino e anunciar os valores do reino. Mostrar para as pessoas quais são esses valores de fato. E em terceiro lugar, os milagres realizados por Cristo apontavam para a revelação de sua natureza divina, bem como para a realidade do reino dos céus e a natureza de sua mensagem transformadora. Não podemos ter dúvidas acerca destas coisas, pois delas fomos chamados para darmos testemunho. Que Deus nos ajude, irmãos, a darmos testemunho através da nossa vida, através dos exemplos que a Bíblia nos apresenta em relação à natureza divina de Jesus, a realidade dos céus e a mensagem transformadora do Evangelho. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui de investimento
em estudo e reflexão da Tua Palavra. Nos ajude, ó Pai, a compreendermos a Tua Palavra, a entendermos mais a respeito da Tua vontade para as nossas vidas. Que possamos ser os promotores dessas verdades tão importantes acerca da divindade de Cristo, da realidade do reino dos céus, mas também da importância e do fato da mensagem transformadora do Evangelho. Ó Deus, ajude-nos a, tal qual João Batista, cumprirmos os Teus propósitos nas nossas vidas e estarmos preocupados com isso. Em nome de Jesus. Amém.